Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do Madeira. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo Sensipan. Ana Cristina, Sensipan Porto Velho. Paulo Leal, Raizen. Livando Souza, Raizen. Luciano Pinto, Equador. Osmar Ruani, Cargill. Ricardo, Defesa Civil Municipal. Nobre, Atem Distribuidora. David, Atem Distribuidora. E o Sérgio, da Atem Distribuidora. Roberto Neias, da Petrobras. Marcelo Gama, Sensipan, Porto Velho. Ok, obrigado por... ONS Rio. Boa tarde a todos, aqui pelo ONS Rio de Janeiro, eu, Paulo Diniz e Luiz Giron. Ok, obrigado. Semadem. Boa tarde, Joaquim, boa tarde a todos. Estamos aqui, Marcos Moraes e o Marcelo Celucci. Ok, obrigado. CPRM, Arthur. Boa tarde, Joaquim. Aqui é Arthur, do CPRM. Arthur, você tem alguma apresentação? A gente tem o boletim que a gente enviou hoje mais cedo. A gente enviou o PDF. Se quiser colocar aí pra gente depois, ok, eu posso na hora apresentar então. o Ed. Tá? Ok. O Ed, tem mais também, gente, né? Da CPRM. Eu acho que eu não conseguiu entrar ainda, mas o Eclis aí de Porto Velho, lá de Porto Velho, vai entrar também. Ok. Bom, Paulo e CNBio, Porto Velho. Boa tarde, Paulo Garcia, da Coordenação Regional do ICMBio, Porto Velho. Ok, obrigado. A Polícia Rodoviária Federal do Acre. A Polícia Rodoviária do Acre. Não estamos ouvindo não, viu? Se você precisar conexão, depois você tem que habilitar o microfone. Giral. Boa tarde, Joaquim, Camila Souza e Pedro Neto, aqui pela SBR. Santo Antônio. Giral e Santo Antônio. Santo Antônio. Boa tarde, Joaquim. Sérgio Taide, aqui de Santo Antônio, mais a equipe da operação e o Elson da engenharia. Bom, eu não vi o pessoal do Acre. A sala de situação do Acre. Joaquim, você está ouvindo? Oi, estou ouvindo agora. Aqui é da sala de Rondônia, tá? Okay. Nós da Defesa Civil estamos com a casa, como está muita gente aqui para ficar mais fácil de comunicação, está a Casa Civil, Casa Militar, Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Assistência Social e a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia. Ok, obrigado. Então, nós estamos ouvindo bem vocês. A qualquer momento vocês podem intervir quando necessário, tá? Só a Polícia Rodoviária Federal do Acre que nós não conseguimos contato de fala. Mas se você der um sinal que não está nos ouvindo, ok, ele está nos ouvindo, só não está conseguindo falar, tá? Obrigado. Então faltou só, a gente não conseguiu ainda contato com a sala de situação do Acre. Mas vamos tentar ao longo dos próximos minutos. Então vamos agora fazer a apresentação das pessoas que estão acessando a sala aqui. IBAMA. Luiz Fernando, Coordenação de Hidrelétricas, IBAMA. Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Vitor, Ministério de Minas e Energia. Tácito, Ministério do Desenvolvimento Regional. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Vinícius Roman, Ana.
Boa tarde, Ana Paula Fiorese, da ANA. Ana Flávia Freire, da ANA. Edmilson, da ANA. Luiz Ferreira, da ANEEL. Boa tarde, Bruno Colichon, da Agência Nacional de Águas. Melquisedeque, da Fiscalização da ANA. André Pante, da Superintendência de Regulação da ANA. Sérgio, da Fiscalização da ANA. José Carlos, da Superintendência de Apoio ao Sistema, ANA. Bruna Craveiro, da ANA. Priscila Monteiro, da ANA. Ok. Eu só pedia só o Semadem, que você está no modo de apresentação. Aí, se você tirasse o modo de apresentação, Semadem. Estamos tentando, Joaquim, mas não se preocupe. Estamos subindo. Ok. Só porque senão depois a gente não consegue projetar. Bom, como sempre, nós vamos fazer uma sequência iniciando pela parte de meteorologia, depois passamos pela questão da operação das usinas por conta do ONS e dos agentes, e depois abrimos para considerações em assuntos gerais, tá? Então, vamos tentar agora fazer a primeira apresentação, que é essa do Semadem, que vai fazer uma abordagem sobre o que aconteceu em termos de chuva e as perspectivas futuras. Semadem, está na tela. Ok, Joaquim, muito obrigado. Bom, vamos na primeira figura, de fato, né, que é a próxima da chuva observada. Lembrando que na última reunião, a previsão de chuva, digamos, tinha indicado uma certa diminuição da quantidade de chuva. Nós tínhamos falado da dissipação daquela alta pressão, daquele dipolo que dificultava as chuvas no sudeste e que favorecia as chuvas na parte oeste. Então, esse mapa mostra que, de alguma forma, o que foi previsto ocorreu. Choveu na bacia, choveu mais na parte centro-norte, maior volume na parte oeste, como normalmente ocorre. E em termos de anomalia, dá para ver que choveu mais ou menos em torno do normal, ou até um pouco abaixo. Eu diria que a cor amarela dentro da bacia predomina em relação à cor azul. Então, choveu de normal para baixo do normal. Esse é um ponto importante. Na próxima figura, podemos ver que, embora, como a gente discute com uma certa frequência, a figura não vai mudando muito de uma reunião para outra. Estamos aqui discutindo a situação do ano hidrológico e comparando com 2014. Mas estávamos aqui comentando com o Márcio que já começa a ficar mais claro, né, que a situação de 2014 era mais chuvosa a esta altura do que a que nós temos agora em 2019. Né? Choveu mais na parte oeste, a cor azul, né, é mais intensa em 2014, na figura de baixo, na parte oeste, na parte central. Houve uma distribuição diferente, né? Este ano choveu um pouco mais na porção leste, lá em 2014 mais na porção norte, mas começa a situação a se distanciar um pouco, felizmente, da de 2014, um pouco pela contribuição dessas últimas semanas que não foram tão chuvosas. Lembrando que em 2014 nós tivemos praticamente 45 dias sem chuva no sudeste e com chuva direto na região da Bacia do Madeira. Então, nesse caso, a pessoa chama de bloqueio, não é exatamente um bloqueio, mas aquela alta pressão, ela durou mais ou menos 30 dias, foi bastante extensa também, mas não teve a intensidade que teve em 2014. Então, enfim, em resumo dessas duas primeiras figuras, as últimas semanas a chuva começou a dar uma pequena trégua e hoje a comparação do ano hidrológico mostra que 2019 está menos chuvoso do que 2014, embora mais chuvoso do que o normal. Bom, dito isso, podemos ver a imagem de satélite de hoje à tarde. Tem uma frente fria clássica, né, sobre o Oceano Atlântico. Acho que não precisa ser meteorologista para ver aquela banda muito clara de nebulosidade. Está provocando chuvas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Ou seja,
continua uma situação como nos últimos dias, onde aquela alta pressão não está presente. A frente fria passa pela Bolívia, está passando talvez, as frentes frias até passam com mais frequência pela Bolívia que pela região sudeste. E então tem previsão com essa frente fria de chover também na área da Bolívia. Mas não é aquela chuva absolutamente contínua como nós tínhamos semanas passadas. É uma chuva agora mais relacionada a uma área de baixa pressão que vamos ter nos próximos dias, e a combinação dessa frente fria com uma área de baixa pressão. Então, dito isso, a próxima figura, que é o acumulado total, é parecido, na verdade, ao das semanas anteriores, no sentido de ter mais chuva na parte norte, na parte oeste da bacia, mas vejam que, em termos de distribuição espacial, tem outras regiões que têm até um volume maior, por exemplo, aqui na região sudeste, ou por exemplo na região do Pará. Então, aquele dipolo, né, que nós tínhamos comentado não existe mais, felizmente, essa é uma boa notícia. Bom, então a próxima figura é o detalhe da chuva para as 2 próximas semanas. E, obviamente, a figura de baixo é um período maior, indica mais chuva, mas a distribuição é mais ou menos igual nas 2 semanas. E o volume que o modelo está prevendo é parecido ao que previa na última reunião, na faixa de 130 milímetros, se não me engano era 131 na última vez, 133 agora. Basicamente equivalente, então é um volume previsto mais ou menos dentro da normalidade, não é um volume acima da média. Existe uma certa dispersão dos membros, como normalmente ocorre, essa dispersão não é exagerada. E, enfim, na próxima figura nós podemos ver em termos de anomalia que podemos ter um pouco de chuva mais do que normal, um pouco acima da média da época na primeira semana, especialmente em função da passagem dessa frente fria e da área de baixa pressão, mas seria compensado de alguma forma na segunda semana com chuvas um pouco para baixo. Então, em resumo da parte meteorológica, nas 2 próximas semanas deve chover basicamente dentro da climatologia, dentro da normalidade. Não temos indicação de chuvas acima da média. Próxima figura é do modelo europeu, centro-europeu. A previsão qualitativamente é muito parecida, né? Distribuição na bacia, parte oeste, parte norte. A próxima figura faz a comparação agora quantitativa das previsões. Dessa vez está muito parecida. Aí 15 dias chegou a variar um pouco. Vejam como é interessante, né? Que dependendo do dia, as curvas podem divergir bastante ou coincidir muito. Então, a atmosfera funciona assim, não é como a hidrologia, que é muito mais linear. A atmosfera é altamente não linear. Você muda a condição de partida do modelo e pode mudar muito a condição final, a previsão. Por momentos, isso se torna mais evidente do que outros. Então, tem dias onde os 2 modelos divergem muito e neste caso, nos próximos dias, eles estão coincidindo. Na próxima figura, dá para ver o detalhe maior, né? Estão em linhas pretas as curvas de chuva do modelo GFS, em vermelho o centro-europeu. Dá para ver que diariamente tem algumas diferenças, né? Por exemplo, no dia 14 chove mais no centro-europeu, já no dia 16 chove mais no GFS. Então, uma coisa acaba compensando a outra e no final do período o acumulado é muito parecido com um modelo ou com o outro. Bom, a próxima figura é a variação da previsão de chuva de 10 dias para trás. Na verdade, fica um pouco difícil fazer a variação da previsão da última reunião, porque estamos tendo reunião com muita frequência. O esquema que nós temos é para avaliar 7 dias ou 10 dias, mas enfim, não muda muito se escolhêssemos 7 ou 10 dias. O modelo foi razoavelmente bem em termos de volume previsto e observado. A curva vermelha foi o previsto, a curva preta foi o observado. Se a gente vê exatamente o último ponto, parece que o modelo tenha sido quase perfeito. Que o modelo tenha sido quase perfeito, porém dá para ver que na maior parte do período o modelo superestimou a precipitação. Veja que a curva vermelha se manteve quase todo o tempo por cima da curva preta
E, em particular, na parte inicial da previsão, o modelo exagerou um pouco a chuva prevista, né? O modelo previu mais do que choveu e no último trecho, aí o modelo previu um pouco menos e acabou compensando. Então, enfim, está dentro do esperado para um modelo meteorológico que nunca são perfeitos. Bom, isso da minha parte, vou passar a palavra para o Márcio, mas fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigado. Boa tarde a todos. Agora vamos à parte mais de modelagem hidrológica, ou seja, pegar os inputs de modelo meteorológico e ver como é que isso se rebate no modelo hidrológico. Hoje vamos conversar um pouquinho diferente aí, né? Mostrando aí como é que foi a previsão lá do dia 4, né? Como é que o modelo preveu as vazões para alguns pontos e como é que foi observado. Então a gente vê aí que o modelo acaba subestimando acabou subestimando um pouco, né, a vazão ali em Morada Nova, né? Então tá um pouquinho, até ficou um pouco abaixo, né, ou seja, a observado ficou fora da faixa de maior previsão do modelo por conjunto. Eu fiz só do modelo acoplado com o modelo do Centro Europeu, né? Então, ali para Morada Nova, como é que como que foi a previsão e como é que foi observado. Agora, para a próxima figura, a gente vai ver outro ponto. Em Guajará-Mirim, a gente já vê que o modelo começou a ficar mais próximo ali do Guajará-Mirim, então os erros são bem pequenos. Se a gente considerar aí não tem um erro menor que 5%, de 5% a 8% aí em termos do que foi previsto e do que foi observado, né? A próxima figura a gente vai ver no jusante do Beni, também a gente vê que a faixa de erro aí é 5% a 8%, né, do erro do modelo. Então, esse um modelo de previsão, errar 5% a 8% é considerado um bom modelo, né? Isso aí na jusante do Beni. Aí em Porto Velho, que é a próxima figura, por favor, também, consequentemente, a gente ficou um pouco, o observado ficou um pouco acima mesmo do que foi previsto, mas eu gosto sempre de lembrar que ali para Porto Velho, o modelo que foi calibrado, né, que está sendo usado, ele não leva em consideração, né, as duas barragens ali de Jirau e Santo Antônio. Então, é sempre esperado um pouquinho mais aí de erros e acertos para Porto Velho. Agora, a próxima, por favor, já vamos sair da análise de previsão. E aí é que essa figura ficou aí, mas devia ter sido antes, né? Só para mostrar onde é que são os pontos e os principais rios aí do Rio Madeira, para a gente se localizar aonde é que eu estou fazendo aí as previsões, né? Próxima figura, por favor. Então, agora já é a previsão de hoje, né, para Guajará-Mirim. A tendência é subir um pouco, né, devido a a gente viu na previsão de chuva, né, vai chover um pouco mais. Então, nos próximos 6 a 8 dias, vai subir um pouco o nível do rio, mas logo depois a tendência é diminuir a chuva aí, ou diminuir a vazão ali em Guajará-Mirim. Próximo, por favor. Isso com o GFS, né, também tem o mesmo, como os dois modelos estão convergindo para a mesma previsão de chuva, então, consequentemente, o modelo hidrológico responde a esses modelos meteorológicos de forma bem semelhante. Agora, para o próximo, por favor. Morada Nova, tendência a diminuir também a vazão ali em Morada Nova, mesmo sendo uma vazão pequena, acaba contribuindo um pouco ali na subida do rio lá em Porto Velho também, né, na vazão em torno de 2.000 metros por segundo. A próxima é com o modelo GFS, que também vão ver um comportamento semelhante. Uma tendência da vazão diminuir, se estabilizar em uns 2.000 metros por segundo. E agora vamos para o jusante do Beni, que é a próxima figura. Hoje, esse dado sempre hoje não deu para mostrar aí, mas esse dado foi de hoje cedo, né, ser observado que esse ponto preto aí que está bem fora, com a tendência de diminuir bastante a vazão ali no jusante do Beni, ou seja, sair dos 36 mil para os 35 mil, né? E o modelo está dando a tendência que vai diminuir mesmo a vazão ali no jusante do Beni, né, nos próximos dias. Esse com o modelo SMWF, agora o próximo é com o GFS.
também a tendência de diminuir as vazões, se estabiliza um pouco e depois diminui por dias mais à frente. E já em Porto Velho, que é a próxima figura, a vazão tende a estabilizar ali por volta de quase 41 mil, né? Então, vai ficar ali por volta de 41 mil, mais alguns dias, e lá para o dia 18, 19, começa a diminuir um pouco a vazão em Porto Velho. Isso é a previsão com esse MWF. Se a gente for olhar com o GFS, também vai ser bem semelhante, que é a próxima figura. E atendendo a um pedido, né, aquela linha vermelha, né, a cota de 17 metros, tá, gente? Então a vazão aí não vai chegar ali na cota dos 17 metros para os próximos dias, se confirmando essas chuvas que os modelos meteorológicos previram. Hoje não consegui executar o modelo para os cenários devido a algum problema no banco de dados nosso aqui, né? Teve um probleminha de acesso a dados, então não consegui fazer aqueles cenários que eu coloco como a última figura da apresentação. Então hoje essa era a apresentação que eu tinha. Obrigado. Ok, obrigado. Eu vou perguntar se tem alguma consideração sobre essa primeira parte, a parte mais meteorológica em si. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, principalmente para o Marcelo do CEMADEM. Ana Cristina, do Sensipam Porto Velho. Eu tenho um questionamento para o Márcio. Quantos dias de chuva o modelo leva em consideração para projetar a vazão em Porto Velho? Márcio, só um minuto aqui. Se o pessoal da CPRM de Porto Velho puder desligar o microfone, que o Éder está entrando, tá? Então, Márcio, pronto. Oi, Ana, tudo bem? Você está falando dias de previsão ou o quanto o passado que o modelo considera? Não, dias de previsão, para frente. Varia um pouco do modelo, porque o SMWF, eu tenho uma previsão para 15 dias, na previsão para o conjunto, mas o modelo determinístico só faz previsão para 10 dias. No GFS, tanto o determinístico quanto o probabilístico, né, que é o ensemble, eles são previsões para 15 dias. Então, tanto que você vê nas figuras que quando eu coloco o determinístico, ele é uma linha que não vai até o final das previsões, né? Então vai só 10 dias para o SMWF, mas para o GFS acabo tendo previsões para 15 dias. Ok. Alguém mais? A dúvida é justamente porque o modelo hidrológico ele faz previsão para 20 dias, se eu não me engano. E aí você ele deve estar lendo chuva zero, né? Por isso que ele está caindo. Essa que era a minha dúvida, que a impressão que dá é que ele continua subindo, mas você não tem mais dados de chuva previstos. Não, Ana, até os 15 dias, a chuva que o modelo está lendo é a chuva prevista pelos modelos tanto GFS quanto o SMWF, tá? Então não está lendo chuva zero. Okay, é até possível fazer uma previsão mais estendida quando, se não tem dado, a gente lê a chuva zero mesmo para ver só a propagação da onda da cheia. Mas não estou fazendo isso não. Tá? Ok. Alguém tem mais alguma questão meteorológica? Se não, vamos... Joaquim, sim, por favor. Só sobre isso que a Ana Estrava perguntou do Marcelo, pelo gráfico passado, a impressão que dá é que o comportamento padrão de que o pico ocorre em relação à vazão e nível na primeira quinzena, na verdade meio do mês de março, estaria em tese deslocado para trás em função dessa ausência de previsão de chuvas aí que a própria Ana perguntou? Não sei, Márcio, você entendeu a pergunta? Acho que me parece que a pergunta é para o Márcio, mas o modelo de chuva vazão, então ele é alimentado durante os 15 dias com dois tipos de previsões meteorológicas no modelo GPS e independentemente pelo modelo do setor europeu. Então não existe
rodada do modelo de chuva-vazão com chuva zero. O que talvez a gente tenha visto, mas acho que é uma coincidência nas últimas semanas, é que os modelos de chuva, né, não tanto hoje, mas nas duas reuniões anteriores, eles previam muita chuva no início e depois eles tinham uma diminuição da chuva. Isso não foi verificado muito nessa proporção. Inclusive, um dos gráficos que eu mostrei mostrava isso, né? O modelo exagerou nas últimas 2 ou 3 reuniões, exagerou a chuva dos primeiros dias e depois compensou mais para frente. Então, isso pode ter dado um pico mais exagerado e mais no início da simulação, da previsão, que acabou depois não sendo confirmado. Ok. Tem mais algum? Quer alguma coisa mais? Alguém? Porque a gente tem uma apresentação do boletim da CPRM, que eu vou botar na sequência, no sentido deles também mostrarem o que estão fazendo em termos de previsão de curto prazo. Então, vou projetar o boletim que nós encaminhamos para todos. Oi, Joaquim. Pode falar, já está na tela, tá? Então, pode abaixar um pouquinho o primeiro gráfico? Então, a gente está fazendo, agora que passou da cota de alerta, né, que é essa cota nossa de 1.500, a gente está fazendo o boletim agora 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Nossa previsão está sendo de 48 horas, às vezes a gente tem um pouquinho mais de tempo, até 72. Então, o que a gente está vendo para Porto Velho é uma caída, né, na verdade, uma estabilização. Isso, lógico, é dependente de Giral e Santo Antônio, se tiver alguma variação lá, mas a tendência é baixar um pouquinho, estabilizar e começar a cair nas próximas 48 horas. Se a gente abaixar o próximo gráfico também, a gente vê para a Bunã, que também a tendência já é de cair também no nível do rio nas próximas 48 horas. E para Guajará-Mirim, né, a gente tem um pouquinho de diferença aí com o Cimadem, a gente ainda está estimando ainda que ele possa continuar a subir ainda nas próximas 48 horas, porque ali o regime do rio é um pouco diferente das outras bacias, né, ele tem uma inércia maior, então a gente tem previsão ainda dele continuar subindo. Então, as nossas previsões de curto prazo que a gente está fazendo são basicamente essas. Algumas casas lá em Porto Velho, o pessoal da Defesa Civil pode falar, já tem casas, né, com problemas já, então a gente está continuando fazendo essa previsão de curto prazo que atende, né, no nosso ponto de vista, ajuda a Defesa Civil a se preparar, né, e retirar a população, retirar as pessoas das áreas atingidas. Então, é bem rapidinho, é isso aí que eu queria falar. Ok. Bom, alguém tem alguma pergunta específica para a CPRM? Foi curta, mas ele coloca que há uma previsão de uma certa estabilização em Porto Velho, que é o que talvez as pessoas mais queiram saber, né? Não tendo, então vamos para a apresentação do ONS. ONS, por favor. Vou botar na tela. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Então a gente vai apresentar as condições de operação recentemente executadas, observadas na usinas hidrelétricas de Madeira, Giral e Santo Antônio, os postos também, a montante, a evolução dos mesmos e a perspectiva para os pontos de controle, principalmente na BR-040. Próximo gráfico, por favor. Bom, esse é o gráfico de operação do aproveitamento hidrelétrico de Giral. A gente observa, né, na semana retrasada, a gente comentou sobre o rebaixamento da cota 90 para 89,5, tentando manter a folga algo em torno, né, de 70 centímetros, entre 60 e 70 centímetros, lá na estaca 295, e em função da subida, né, da vazão, como a gente pode observar aí no gráfico, a curva em verde e em vermelho, a gente houve um novo rebaixamento, né, para manter a folga, como eu havia comentado anteriormente, e o objetivo ao longo dos próximos dias, como a gente vai observar
na perspectiva, né, de previsão das vazões afluentes, né, em Abunã e Ageral, ela tem um leve aumento, muito leve, a tendência de estabilidade, né, para, no curto médio prazo, entrar novamente em recessão. Então, a tendência do nível de geral, ao longo dos próximos dias, é se manter nesse valor próximo da cota 89,35. Próximo slide, por favor. Para Santo Antônio, a gente vem operando na cota 70,50 e, como a gente pode observar, a coincidência entre as curvas verde e vermelha, a operação do aproveitamento vem se dando plenamente a fio d'água, ou seja, sem variação nenhuma significativa de nível. Próximo slide, por favor. Bom, aqui é o slide onde a gente acompanha as vazões observadas nos últimos 5 anos, principalmente a curva vermelha, que é a curva de 2014, e em preto, aí mais escuro, linha mais escura, o valor observado agora em 2019. Né? Como a gente havia comentado, há 6, 7 dias atrás, 8 dias atrás, a gente teve realmente uma ascensão das vazões muito próximas, né, das observadas de 2014, só que, diferentemente disso, né, não houve precipitação na bacia a montante ao ponto de manter essa ascensão nas vazões. Então, o que a gente vem observando, que a partir dos próximos dias a gente vai observar uma estabilidade nessa vazão, a gente vai ter ali uma inversão dessa subida, né, e no médio prazo a tendência é que a gente entre no módulo de recessão. Próximo slide, por favor. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, são só as apresentações dos valores verificados nas últimas 24 horas. Próximo slide, por favor. E o total acumulado nos últimos 7 dias. Também já comentado aí pelo Sistema DEM. Próximo slide, por favor. A partir daqui, né, quer dizer, as duas slides anteriores, né, da chuva verificada, já são as informações que constam no boletim diário do INS. Nessa figura a gente mostra, né, uma representação esquemática dos pontos de controle a montante, pegando os principais afluentes do Rio Madeira a montante de Geral e os pontos de controle tanto no reservatório de Geral quanto de Santo Antônio. No próximo slide a gente vai ver as informações desse gráfico em forma de tabela. Então, como a gente pode observar, a principal informação que a gente tem aí nessa primeira tabela é a variação observada, né, nas vazões entre os dias, né, entre o dia anteontem e o dia de ontem. A gente observa aí uma pequena variação positiva no Amaro-Maiú, muito marginal, a variação positiva em Príncipe da Beira e Morada Nova Jusante. E o principal destaque aí também, em Guarujá-Mirim, o principal destaque aí é Jusante do Rio Bene, com uma variação negativa, ou seja, uma recessão nas vazões até um pouco mais significativa do que as ascensões anteriores, né? Então a gente observa aí uma redução de 708 metros cúbicos por segundo. Na tabela de baixo, intermediária, aí a gente observa os níveis, né, observados, os dados operativos, né, observados tanto em Geral quanto em Santo Antônio. Como eu falei, é praticamente estabilidade no nível tanto de Geral quanto de Santo Antônio. E aí os valores observados no dia de ontem, tanto de vazão afluente quanto de vazão defluente. E o importante na tabela de baixo, a última tabela, a gente observa aí a folga verificada ontem, 65 centímetros, e a prospecção de evolução da folga ao longo dos próximos dias. A gente teria aí um leve aumento dessa folga a partir do dia 18 até o dia 14, 15 e 16, e depois ela tem um leve recuo no dia 17, mas muito marginal, em função da previsão de afluência que a gente observa aí abaixo, né? Geral observado ontem 38.400, depois 38.200, 37.400, 37.200, 37.300, depois 38.000, ou seja, oscilando dentro de um valor mais ou menos estável, né? E a mesma coisa no trecho a montante de Santo Antônio e em Santo Antônio. A folga, ela bem estável, né? Lá na BR-364, observada ontem de 86 centímetros.
amanhã 80, depois 92, 94, 94 e 89. A vazão afluente prevista em Santo Antônio, observada ontem 41.600, depois amanhã 41.600, depois 40.700, 40.500, 40.500, 40.900, ou seja, bastante estável a operação ao longo dos próximos dias. Próximo slide, por favor. Aqui nada mais é do que a representação gráfica, né, dos valores que eu acabei de comentar. Em cima, a evolução da vazão afluente no Rio Beni e a previsão ao longo dos próximos dias. Então, ela está oscilando ali em torno de 36 mil metros cúbicos por segundo. No gráfico de baixo desse mesmo slide, a gente observa a evolução do nível de geral, como eu havia comentado, o rebaixamento observado nos no último dia, né, nos 2 dias anteriores, e a projeção que a gente faz de estabilidade aí na cota 89,35. E embaixo a gente observa aí a evolução da vazão afluente, né, incluindo a vazão prevista, como eu havia comentado, ela basicamente estável. Próximo slide, por favor. Mesma coisa para Santo Antônio. Estabilidade observada, né, no 70,5 do nível do reservatório Santo Antônio. Para os próximos dias, a tendência é continuar nesse mesmo valor de nível. Em relação às afluências, também mesmo efeito observado tanto no Beni quanto em geral, mesmo reflexo Santo Antônio, né, a vazão ela estável, oscilando em torno de 41.000, 41.500, e embaixo a prospecção da operação em Santo Antônio, ou seja, uma operação a fio d'água, igualando a vazão afluente à vazão defluente, com o objetivo de manter o reservatório na cota 70,5. Essa é a apresentação do INS. Caso alguém tenha alguma dúvida, estamos à disposição. Ok. Eu pergunto a Giral se tem alguma complementação a fazer de algum assunto que acha importante nesse momento. Oi, Joaquim. Apenas uma complementação. Justamente o nosso panorama foi esse. A gente viu, conforme também corroborando com o apresentado pelo Samadem, a tendência, né, dos próximos 5 dias. A gente observa uma leve redução nas vazões no jusante Rio Beni, uma tendênciazinha de redução nas vazões, e uma tendência de se manter constante as afluências a geral pelos próximos dias. A gente tem observado que a gente tem tido nessa bacia incremental de jusante Rio Beni para cá, para a usina de geral, né, aí levando em consideração o Abunã e essa região incremental toda, que a gente tem tido mais chuvas, né, conforme foi mostrado também pelo Marcelo Celucci nas suas previsões e no acompanhamento. Então, por isso que, assim, talvez essa leve tendência de queda no jusante Rio Beni, a gente ainda observe uma tendência de manutenção das vazões, digamos assim, aqui em geral, né, das afluências aqui em geral. Mas o cenário é esse. A folga hoje observada na BR pela manhã, aqui na estaca 1295, foi de 73 centímetros. E a gente tem essa tendência para os próximos dias de ficar oscilando daí entre isso e 73 e 78 centímetros por aí nos próximos 5 dias. Esse é o nosso panorama, ok? Ok, obrigado. Eu pergunto a Santo Antônio se tem alguma complementação que julgue importante nesse momento. Reforçando aí as informações do ONS, né, e também da CPRM, aqui no barramento nós tivemos a afluência, um pico ontem e praticamente hoje. E as estimativas é que desses próximos 3 dias vai reduzir um pouco essa vazão, né, muito pequena, mas ela vai manter aí nessa estabilidade como tanto a CPRM como o ONS já informou. Com relação à folga na BR 364 em Jaci, Paraná, nesse presente momento nós estamos com uma folga de 92 centímetros.
Ok. Obrigado. Bom, eu agora abro para algum participante que queira fazer alguma manifestação nesse momento sobre a questão da operação dos reservatórios e previsões de curto prazo para Porto Velho. Joaquim? Sim. Eu queria aproveitar o pessoal da ONS, na verdade não é especificamente sobre o Porto Velho, mas nesse final de semana nós tivemos alguns problemas, em sexta e sábado especificamente, no Vale do Jamari, e eu não tinha nenhum contato, cheguei até a falar no domingo com o Vinícius, mas algum contato relacionado, alguma informação, se não for para agora, pudesse passar para a gente depois. Na semana passada houve um pico de chuva muito forte no Vale do Jamari, e o Vale do Jamari é uma região de as bacias são mais curtas, enfim, os efeitos de grandes de chuvas muito fortes trazem alguns problemas ali. Então, na semana passada, acho que no dia 6, tivemos ali uma chuva de mais de 100 milímetros em 6 horas, né? Mais de 30% de chuva em 6 horas, aí chegamos a ter perda de cabeceira da BR-364, depois o nível do rio em Alto Paraíso, né, em Ariquemes, chegou a formar uma lâmina d'água de 30 centímetros da BR-364 em um ponto em que o único desvio possível para umas estradas vicinais que não suportariam o tráfego de nenhuma outra coisa, e eu não tinha nenhum contato ou conversar com alguém ou da ONS ou da ANEEL de forma a saber que tipo de operação da usina de Samuel e até onde as operações dela podem ou não auxiliar no sentido de uma eventual manobra para redução do reservatório e consequente redução ali, porque também tem outras 3 PCHs ali a fio d'água, a montante de Ariquemes, mas que nos causaram certos problemas aí durante o final de semana, e a gente, com receio de que se o rio tivesse subido pouca coisa a mais, a gente teria o fechamento total da BR-364 naquela altura, embora não seja especificamente sobre o Rio Madeira. Ok. Eu vou perguntar ao ONS se ele tem informações sobre a questão do rio, e a operação de Samuel, principalmente, né, da usina de Samuel, e como o pessoal da Defesa Civil pode obter ou interagir com a usina de Samuel. Olha, realmente a gente não trouxe para essa reunião, como uma reunião foco, né, o trecho do Madeira pegando Giral Santo Antônio, e a gente aqui está sem o computador disponível nesse momento, a gente não tem nenhuma informação agora para passar, né, agora no âmbito dessa reunião. Mas a gente está à disposição, né, para trocar as informações necessárias. No prazo recentemente observado, a gente não teve nenhuma manifestação, né, do agente operador de Samuel em relação a algum problema nesse trecho que fosse vinculado à operação, né, mas a gente pode também fazer uma conversa com o pessoal de Samuel para dar uma interagida com ele. Inclusive, só lembrando que o pessoal que opera Samuel declarou um volume vazio exatamente para controle de cheias esse ano. É uma usina que vamos dizer, apesar de ser despachada pela ONS, ela não está contemplada dentro de plano anual de prevenção de cheias. Mas o agente declarou por conta própria que tem um determinado nível, não tenho ele de cabeça agora, mas existe um determinado nível de armazenamento que é justamente para encaixar essas cheias que possam surgir eventualmente. Agora, uma coisa que poderia ser viável é talvez o Joaquim passar nossos contatos, né, tanto do Vinícius como do Paulo Diniz ou meu, para a gente conversar isso lá embaixo, mais junto do pessoal da programação, para saber que tipo de programação foi feita, e também com o agente de geração, né? Porque como é uma declaração, a gente só precisa entender como é que funciona, né? A gente tem os sistemas de controle de cheias, né, de reservatório de controle de cheias, que são planejados e coordenados pelo INS, e os sistemas independentes, ou seja, que são declarados pelos agentes. Esse caso, Samuel, explicitamente, né, não está declarado, né, não é um sistema independente de controle de cheias, mas ele declarou
uma restrição de nível para ajudar a amortecer, amenizar alguma eventual cheia nesse trecho da bacia do Rio Madeira, né? Então é algo passível de ser discutido, inclusive com a participação do próprio agente operador desse aproveitamento. Tá, então acho que de maneira concreta, se vocês pudessem fazer o convite para o agente fazer parte das nossas reuniões, era importante, porque aí ele teria informações adequadas. Mas só para ter ideia de número, hoje Samuel está com 94%, tá? Então, do volume útil. Então, deve ter feito algum tipo de amortecimento aí. Podemos fazer assim, vocês convidam Samuel para participar das próximas reuniões e nós passamos os contatos de vocês a partir de alguma provocação. Se alguém da Defesa Civil aí mandar para mim, joaquim@ana.gov.br, eu retransmito todos os contatos do ONS para vocês interagirem em tempo real. Tranquilo, eu vou enviar. Você manda para mim. Eu vou mandar para você. Tá certo, eu dou e inclusive vou fazer uma inconfidência, eu vou mandar o celular dele para você ligar de noite, sábado, domingo. Não, a gente fala assim, mas é porque realmente, especificamente, claro, se todo mundo tem o meu, por que aqui não pode ter o dos outros? Não, você está certo. Não, eu também não durmo, mas é porque realmente o problema quando surge na região, diferentemente aqui do Rio Madeira, que a gente consegue antever problemas com 4, 5 dias, uma semana, com grande chance de acerto, ali são chuvas momentâneas que causam problemas que não dá para prever nem com 24 horas, entendeu? Então, de fato, isso é necessário. Tá bom, então você passa o e-mail para mim que eu retransmito, tá? Obrigado. Alguém mais tem alguma consideração? Entramos agora na terceira parte da nossa reunião, que são assuntos de natureza geral. Alguém tem algum assunto de natureza geral que gostaria, nesse momento, de comentar? A Ana tem a parte da fiscalização. Queria aproveitar para perguntar para Santo Antônio a respeito do andamento da relocação da escola provisória. O Dimas tinha citado na reunião passada que estava mobilizando recursos, né, para a montagem da escola e que teria uma reunião com a Secretaria de Educação para dar andamento, né, na montagem da escola. Eu queria saber, então, como que evoluiu essa questão e os próximos passos. Nós tivemos essa semana, em reunião na Secretaria de Educação aqui de Porto Velho, essa secretaria é responsável pelo distrito lá onde está a escola em Jaci, Paraná, e nessa reunião a Santo Antônio informou a respeito do plano de contingência que já está sendo mobilizado junto ao secretário de Educação. Então esse plano de contingência já foi disparado e agora nós estamos aguardando a infraestrutura da instalação provisória da escola Maria Nazaré. Essa montagem, então, não iniciou ainda, né? Assim, fisicamente não foi iniciada. Vocês só mobilizaram, reuniram com a Secretaria de Educação, por enquanto. Sim, mas nós já fizemos o encaminhamento de toda essa infraestrutura e estamos agora aguardando chegar até lá o distrito de Jaci, Paraná. A gente está com algumas dificuldades em função desse problema que aconteceu recentemente na BR-364, aqui no sentido de Cuiabá. Ok. Alguém mais teria algum outro assunto de natureza geral que gostaria de comentar nesse momento? Não.
Então, nossa próxima reunião, eu acho que poderemos continuar nessa frequência de que, já que não tem nada assim que foi mostrado de extraordinário para os próximos dias, vai ficar uma certa estabilização, se a gente pode marcar a nossa próxima reunião para quarta-feira que vem, dia 20. É a proposta inicial. Alguém tem outra data ou alguma consideração? Então, vamos fazer assim, manter o horário. Eu sei que acabou o horário de verão, mas eu acredito que essa hora, 15 horas, tenha agradado a todos e dá para conciliar um pouco a questão da defasagem que existe dos horários, né? Então, mantemos dia 20, às 15 horas de Brasília, tá? 15 horas de Brasília. Então, vocês aí vão ter algum tipo de adaptação também em relação ao horário, né? Podemos fechar essa data, 15 horas, Brasília, horário de Brasília? Sim. Então, eu gostaria de agradecer a todos a participação, e o sentido dessa reunião é esse: deixar todos informados sobre as perspectivas de curto prazo, e olhando sempre, claro, uma tendência de um pouco mais à frente, mas pelo menos para os próximos dias a informação que foi colocada é uma certa estabilização na vazão em Porto Velho e as folgas na BR serem suficientes para permitirem o tráfego sem problemas maiores, né? Bom, então... Joaquim? Sim, por favor. Ô Joaquim, Santo Antônio, é Sérgio. Sim, só uma informação adicional. Durante essa reunião que nós tivemos com o secretário da Educação, ele também nos informou que o período de início escolar lá em Jaci, Paraná, vai ocorrer a partir de 1º de abril. E isso daí foi em função lá de um problema de transporte interno lá ao distrito, né? Então, essa informação também nos deixa mais tranquilo com relação a esse reinício das aulas a partir de 1º de abril. Só para complementando aí, então. Ok, essa informação é importante, que dá mais tempo para qualquer ação que seja necessária. Bom, então eu queria agradecer a presença de todos e aguardo nova reunião na próxima quarta-feira, dia 20. Muito obrigado.